Olha, dentro do casamento, eu acredito que a maior não tô aliviando as das mulheres, mas eu acredito que para um casamento dar certo, o homem ele tem que se posicionar como sacerdote, a mulher como auxiliadora e conselheira, assim como a Bíblia nos ensina. Então, como o homem quando o homem ele toma esse papel de ser literalmente o sacerdote, já pronto, já fechou até uma brecha aí para alguns espíritos aí, né, até célula espiritual, que o apóstolo até ensinou que não pode ficar falando nome, né, de qualquer, de trono, né, assim, de qualquer maneira, né, o célula isso espiritual. Já abre uma legalidade para Jezabel, né. Então, Sim, quando o homem não se posiciona, pronto, abriu para o espírito de Jezabel adentrar dentro do casamento dele, né. Então, os demônios eles se aproveitam disso. Quando a pessoa não se posiciona, quando o homem não vive o que deveria ser, ele se aproveita. Aí aqueles traumas que a pessoa já tinha, né, começam a ser potencializados, porque o inimigo ele quer a divisão, ele quer a separação do casal. Então aí às vezes a mulher vai reproduzir coisas que ele viveu lá no passado, que a mãe fez com ele, que ele tem trauma, que nem sequer, a mulher às vezes nem sabe. Aí a mulher começa pelo inimigo, manuseada pelo diabo, reproduzir as mesmas coisas. Aí o homem fica pilhado, né, ele começa a ter raiva da mulher. Aí é onde começa a situação ficar pior do que já estava. Um abismo trazendo outro abismo. E acaba o que está acontecendo hoje em dia. Em vez do casal buscar em Deus a cura, a libertação, a transformação, a restauração do casamento, aí procura o divórcio. Antes mesmo de lutar por esse casamento. Curar o outro ferida. Principalmente o homem. Se o homem se posiciona, já muda muita coisa. Muda muita coisa. Muita mesmo. Né? Eu falo por experiência própria, né? Eu comecei a orar pelo meu esposo, pela conversão dele, porque eu me converti primeiro, depois ele se converteu. Eu fui a maior intercessora da vida do meu esposo. Até conselho, né, para as mulheres, né, que tá em julgo desigual aí por enquanto ainda, né? Comece a interceder pelos teus esposos, né? Não tô falando em casos de marido, né, de agressão, tô falando aqui em casos, né, de um casamento saudável que o homem ali às vezes tá assim. E eu comecei a pagar um preço no espiritual pelo meu esposo. Só que o que ele fez, ele se posicionou como sacerdote. Mesmo que ele ali no começo ele estava arrastando, ele sempre se posicionou como sacerdote. Não, você é minha responsabilidade, ele falava. Você é minha responsabilidade, eu tenho que cuidar do teu bem-estar, eu tenho que cuidar do bem-estar do meu filho. Ele sempre deixou isso bem claro. Né? Então não é assim um homem também jogar pra mulher, você trabalha, você se vira, não. Ele falava assim pra mim, mesmo quando eu trabalhava. Você e meu filho, vocês são minha prioridade. Eu tenho que lutar para que vocês estejam bem. E isso era em todas as áreas, né? Tanto psicologicamente, às vezes ele passava por problema, ele falava para mim, eu falava, quero que você compartilhe, não quero deixar você. Ele até errava nessa parte, mas ele cuidava, ele tinha esse cuidado. Então o homem ele tem que ter esse cuidado sobre a família, para prezar do bem-estar da mulher e do bem-estar, né, do filho, enfim, ele tem que ter essa proteção, ele tem que ter esse posicionamento no espiritual.